TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar aqui na TVC, através da Tech Cable e com transmissão ao vivo através do site www.tvc16.com. No programa de hoje, nós vamos falar sobre abuso infantil, o abuso físico, vamos falar sobre viroses na escola e nossa nutricionista vai continuar dando dicas de lancheiras saudáveis. Antes de nós irmos para o bloco da nossa nutricionista Juliana Pascoal, eu gostaria de deixar um beijo a todos que têm nos acompanhado, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso programa através da Tech Cable, que tem mandado mensagens de carinho no nosso WhatsApp, no nosso Instagram e no Facebook, e também as mães, pais, os familiares que têm trocado vivências com a gente, com toda a nossa equipe, sobre as vivências, sobre o cotidiano. E hoje eu vou dividir com vocês a vivência de uma das nossas telespectadoras, de uma amiga do programa, que veio falar sobre a vivência que ela tem tido com a filha e compartilhar com vocês sobre uma semana muito importante, na verdade um mês de conscientização que todos devem ficar cientes e se aprofundar mais, né? Para contribuir com o desenvolvimento dos nossos baixinhos, com a aceitação, com a inclusão e com a compreensão. Agora, nós vamos para o bloco da nossa nutricionista Juliana Pascoal. Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no programa Nasceu, Bora Cuidar. E hoje eu vou dar continuidade ao assunto da semana passada, agora aproveitando que acabaram as férias, para a gente falar um pouquinho sobre lancheira saudável. Na semana passada, eu comecei o programa falando sobre como a gente deve se planejar para fazer essa lancheira, né? Para as mamães se organizarem para montar um cardápio para a semana, que tipo de alimentos a gente deve colocar para essa lancheira ficar completa e saudável, né? E o que a gente não deve utilizar, como os industrializados, produtos já prontos, que a gente sabe que na praticidade acabam ajudando, mas evitar ao máximo. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre alguns assuntos que também são importantes dentro dessa temática do lanche, né, da lancheira saudável. Uma coisa que às vezes as pessoas não se atentam tanto, mas que é importante colocar, é que tipo de embalagem você está colocando para o seu filho. Por que isso? Bom, em relação às embalagens de PET, que são as embalagens de plástico, a gente hoje em dia já tem vários estudos, a gente já tem uma consciência de que essas embalagens liberam uma substância que é o bisfenol. E a gente encontra uma sigla em relação a isso, que é o BPA. Tá? Em várias embalagens de plástico. Então você que está em casa, pega uma garrafinha de água mineral ou uma garrafinha de algum suco, alguma coisa que você tem em casa e dá uma lida nessa garrafinha. Ela vai te dizer que ela contém BPA. O BPA é o bisfenol, que é uma substância que quando ela é aquecida, quando ela é refrigerada muito, por exemplo, colocando no freezer, ou mesmo andou na rua no sol, deixou dentro do carro, ou não acondicionou bem essa garrafinha, esse plástico, que pode ser também potinho, ele libera essa substância chamada bisfenol. E isso ocasiona vários problemas ao longo prazo, tá? Risco de câncer, risco de várias doenças. Então, uma das coisas que eu acho importante salientar para a gente colocar isso em pauta é fazer a troca
desses utensílios. Então, se o seu filho já é uma criança um pouquinho mais velha, né, tem 7, 8 anos, já consegue manusear um copo de vidro dentro de casa, sem risco de quebrar, o ideal seria você colocar a sua garrafinha de água ou a garrafinha que vai o suco para a escola, a água de coco, uma garrafinha de vidro, tá? Hoje em dia você encontra em diversas lojas aqui na cidade, várias lojas no centro já oferecem essas garrafinhas de vidro que são para você levar, né? Além de ser reutilizável e a gente contribuir, né, com a diminuição dessa produção de plástico em excesso, você também evita que seu filho esteja consumindo um alimento com risco de conter o BPA. Tá bom? Que é o bisfenol. Então, se você puder fazer a troca dessa embalagem, trocar essa garrafinha por garrafinha de vidro, seria o ideal. Outra coisa que acaba acontecendo são os potinhos onde você armazena o lanche do seu filho. Esses potinhos, eles devem ser, de preferência também, de vidro. Ou, Nutri, não dá para colocar de vidro, meu filho ainda é muito pequeno, ou então ele não é cuidadoso, minha filha derrama tudo, deixa tudo cair no chão. Procura os potinhos de vidro, de plástico, ou as garrafinhas de plástico que sejam livres de BPA. Livres de bisfenol. Você consegue encontrar isso em diversas lojas, é só ler também nas embalagens em que venham esses potinhos, tá? Ou a garrafinha, se é livre de bisfenol. Isso já contribui bastante para evitar que a criança derrube. Encontrei um potinho que era de alumínio. Isso já é um pouco mais complicado, porque a gente sabe que a liberação de alumínio a longo prazo também no alimento não é saudável. Então, o ideal seria o vidro. Não encontrei de vidro ou o meu filho não tem idade ainda para utilizar, procure uma embalagem que seja livre de bisfenol, tá bom? Outra coisa importante, como colocar isso na lancheira? A lancheira da criança ela deve ser sempre refrigerada de preferência. Então, procurar uma lancheira que seja térmica, uma bolsa térmica, tá bom? E se você puder colocar cubinhos de gelo daqueles que são de plástico, né, que não derretem, que são de silicone e tudo mais, seria interessante para poder fazer com que aquilo se armazene por mais tempo. Então, às vezes a criança leva a lancheira para a escola de manhã muito cedo e vai lanchar num intervalo ainda um pouco mais longo, de 2 ou 3 horas da hora que chega na escola. Então, isso pode ocasionar, às vezes, o estrago de algum produto que tem ali, um ovo, um queijo, principalmente os produtos pasteurizados, um iogurte. Então, seria interessante você ter como refrigerar, tá? Então, essas foram as dicas de hoje. Espero poder ajudar vocês com essa lancheira saudável e principalmente em relação ao armazenamento desse lanche para as crianças, tá bom? Até semana que vem. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal? Vocês seguiram as dicas da semana passada? Tem pretensão de seguir as novas dicas dela? Para mim tem sido muito difícil. Eu já tive uma época em que eu mandava lancheira para Helena e ela aceitava muito bem tudo de saudável que eu colocava. Eu botava banana, maçã, já botei tomatinho cereja, que ela adorava, só que com a roupa branca ela fez uma lambança e eu parei de mandar o tomatinho cereja. Mas no nosso cotidiano, na nossa rotina, é sempre muito complicado da gente conseguir estar sempre preparando a comida, mas vale seguir as dicas da nossa nutricionista, tentar preparar alguma coisa no final de semana pra gente mandar nos primeiros dias da semana. É claro que tem que ver a durabilidade, senão vai estragar também a comida. Tentar fazer um suquinho fresco pela manhã. Tentei fazer, a Helena não gostou, brigou comigo, mas cabe a nós, pais, criarmos um hábito, né, uma constância com os nossos filhos, para que aos poucos nós consigamos transformar os hábitos alimentares deles, caso eles não consigam estar tendo a alimentação toda regrada, a gente não tenha criado esse hábito. Ano passado a Helena comia merenda da escola o dia inteiro, então não precisava de me preocupar. E agora esse ano a gente foi na praticidade, põe um bolinho daqui, põe um biscoitinho daqui, vou botar variedade, mas nós não pensávamos realmente lá em casa na quantidade de carboidrato, de colocar na alimentação dela, de botar uma frutinha. Quando eu botei, ela negou e não comeu, a fruta voltou para casa, ou só comeu metade. Então vale seguir as dicas da nutricionista, vale
tentar criar esse hábito para que a alimentação dos nossos filhos, não só dentro da escola, mas que no cotidiano, na vida, seja mais saudável. Agora nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouquinho estamos de volta com muito mais para vocês. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Vovó Luz Moda Infantil, roupas e acessórios para os pequenos, de 0 a 8 anos, lindas saídas de maternidade para meninos e meninas, kit berço, sapatinhos e muita fofura para vestir os seus príncipes e princesas, moda fashion para os maiores e muito mais. Vovó Luz, um espaço iluminado para vestir seus filhos. Rua Teresa 280, Loja A. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos sem juros em até 4 vezes. De volta! E antes de irmos para o bloco da nossa pediatra, Marcela Baião, eu quero conversar sobre um assunto muito sério com vocês. Nós estamos no mês de conscientização sobre a síndrome de Down. Muitas pessoas olham as crianças com cara torta, não entendem realmente o que é a síndrome. Já conheci algumas crianças com síndrome de Down, tanto nas terapias do Arthur, quanto trabalhei também com algumas crianças com Down. E são crianças como todas, como qualquer criança, tem suas dificuldades, suas limitações, mas também tem suas superações. São inteligentes, amorosas, carinhosas. Necessitam, sim, de um cuidado, de um estímulo, mas são crianças como qualquer outra. Um cromossomo não diferencia. E essa semana, em função do mês de conscientização da síndrome de Down, haverá uma caminhada, a Caminhada Down 2019, que vai acontecer dia 24 de março, domingo, às 8h30 da manhã. Venham se divertir, vão ter várias atrações. A caminhada terá o percurso da Praça da Liberdade, com a concentração às 8h30, indo em sentido ao Palácio de Cristal a partir das 9 horas. E eu acho legal ler para vocês a letra da canção sobre o Down não ser uma doença. Down não é doença. Somos livres sim, nós somos sim. Podemos sim nos superar. E nossa maior dificuldade é você nos aceitar. Queremos viver, queremos sonhar. Um número a mais de cromossomos não pode nos separar. Nós temos Down, não temos gripe. Você pode se aproximar. Se te agarrarmos, não se irrite. Vem cá. Vem me abraçar. Down não é doença, é uma condição. Se entendermos isso, melhoramos a nação. Eu acho muito importante esse momento de conscientização sobre o Down. É uma passeata, não é só para pais, familiares de crianças com Down, mas sim de seres humanos, de pessoas preocupadas na construção de uma nação. Nós sofremos muito com a dificuldade da aceitação do que nós não conhecemos, do pré-conceito. Então vale às vezes você pesquisar, mesmo que você não tenha um filho ou um parente próximo com síndrome de Down, ou com autismo, ou com qualquer deficiência, com TDAH. Isso tem sido uma coisa muito, muito, muito normal no cotidiano dos nossos filhos. E se nós não passarmos informação, não mostrarmos aceitação para os nossos filhos, não mostrarmos que todo ser humano é igual, ser diferente é igual.
Se nós não mostrarmos isso, nossos filhos vão nascer preconceituosos, seres humanos que não têm aceitação com nada, que se excluem no mundo deles, que tratam mal as pessoas que estão do lado, qualquer diferença que venham a ter, independente de física, mental, emocional, qualquer que seja. Eu tinha falado com vocês que eu contaria sobre um relato de uma das nossas amigas telespectadoras. Eu vou ler rapidamente para vocês. Prestem muita atenção. Venho contar o resumo da história da minha princesa. Logo quando confirmei minha gravidez, iniciei o pré-natal e minha saúde em dia, através dos exames de acompanhamento. Vi o bom desenvolvimento da minha filha. Não tive nenhuma intercorrência. Até que, inexplicavelmente, a bolsa rompeu. Um pouco antes do previsto e um pouco mais de 24 horas depois do rompimento da bolsa, nascia de parto normal uma linda bonequinha, que precisou ficar um pouquinho no oxigênio. Mas em pouco tempo estava lá, no quarto comigo. Passado um tempo que estávamos no quarto, a obstetra e a pediatra vieram até o leito conversar comigo e falar sobre a possibilidade da minha pequena ter síndrome de Down, devido a algumas características, olhos, orelhas e queixos. Perguntaram se eu tinha dúvidas e informaram que alguma geneticista passaria para avaliar minha bebê e conversar comigo. Nesse momento, um turbilhão de emoções e pensamentos passou na minha cabeça e fiquei com medo. Não do resultado em si, mas de como as pessoas reagiriam a isso. Se iriam aceitar e respeitar a menina como fosse uma criança normal. E aí, chorei muito. Tempo depois, veio até nós a geneticista, que fez perguntas. Parentesco entre eu e o marido, casos na família, se fazia uso de bebidas, cigarro, essas coisas. E sobre o resultado da ultrassonografia transfontanela nucal. Translucência nucal, desculpa. Respondi a todas elas. E sobre a ultrassonografia, respondi que o médico que fez havia dito que estava tudo bem, tudo dentro do esperado. Em seguida, avaliou minha bebê. Viu os pés, a palma das mãos, a orelha, os olhos, força e a anotação sobre a ultrassonografia translucência nucal. Após a avaliação, nos explicou cada coisa que fez e disse: "Mamãe, não precisa se preocupar, está tudo bem com seu bebê." E concluiu descartando a síndrome. Disse que parece que fizeram uma anotação errada no prontuário dos índices apresentados na ultrassonografia. Nesse momento, fiquei aliviada. Após nossa alta, fomos à consulta ao pediatra e comentei sobre o ocorrido. E o mesmo perguntou sobre o exame chamado cariótipo, que apenas esse exame pode comprovar ou descartar definitivamente a síndrome. Como não havia sido feito esse exame, passou o pedido. E é um exame caro e pelo SUS ainda estamos aguardando nossa vaga. Então estamos na incerteza, se positivo ou negativo para a síndrome de Down. Confesso que é um pouco inquietante essa espera, essa incerteza. Hoje mantenho isso um pouco em off, até que tenhamos o diagnóstico correto, principalmente para preservar a minha filha, que independente de qualquer resultado que possa vir, amo infinitamente, desde o dia que descobri a gravidez. Em tão pouco tempo, tive lições importantes, senti na pele o preconceito e é algo tão cruel que pode vir até mesmo de onde esperamos ter apoio. Aprendi a importância de amar e respeitar o próximo e ainda mais suas limitações. Aprendi a ter força e, acima de tudo, fé no momento que achava que estaria mais fraca. Aprendi que ter ou não um cromossomo a mais não influencia no amor que é verdadeiro. Mas, acima de tudo, aprendi a ter um olhar mais empático para com o outro e suas limitações. Bem, como nossa telespectadora, nossa amiga, nossa confidente falou, ela tem preservado muito a filha e eu não vou falar o nome dela. Já conversei muito com ela, eu tenho um filho especial, o Arthur é especial, tem suas limitações. Ela acompanhou minha gestação e sabe tudo que eu passei, as dificuldades, sabe dos olhares, sabe das coisas que eu ainda enfrento com ele.
E eu acho que esse recado serve para todas as mães. Para as mães que estão aí, para as mães que vivem, que vão vivenciar isso ou que nunca vivenciaram. Cabe mais empatia no mundo, e foi o que ela falou. A aceitação pode vir das pessoas que você menos espera. E o preconceito às vezes está dentro da sua própria casa. É uma luta, é uma constância, mas eu acho que o amor supera tudo. E essas crianças têm muito amor para dar, muito amor para compartilhar, não só com os pais, não só com os familiares, mas com todos ao seu redor. E eles têm um futuro brilhante. Existem crianças com Down, pessoas com Down, que hoje em dia são formadas em graduações, têm filhos. Cabe a você pesquisar, se aprofundar um pouco mais e compartilhar essas vivências com seus filhos. Eu vou dar a dica aqui de alguns filmes que eu andei pesquisando, que falam sobre Down, e vale a pena vocês assistirem, tanto sozinhos quanto junto com seus filhos, tá? Existe o filme O Filho Eterno, eu assisti ontem e é incrível falar da aceitação do pai, do processo, do tempo que ele levou para aceitar a síndrome e se relacionar melhor com seu filho. Tem o Colegas, tem o filme Leone Ouvido, tem o filme Sem Medo da Vida, Nós Sempre o Amaremos, O Oitavo Dia, A Outra Margem, Sit Down, A História de um Diferente e You também, tá? São filmes todos abordando o tema sobre Down. Nós estamos no mês de conscientização, várias instituições, vários programas, vários estabelecimentos estão engajados nessa causa e eu tô aqui para poder compartilhar com vocês um pouco dessas vivências e apoiar essa causa que é extremamente importante. E agora nós vamos para o bloco da nossa pediatra, Marcela Baião. Oi pessoal, tudo bem? Agora que o carnaval já passou, o ano começa de verdade e aí as crianças começam a frequentar a escola com mais frequência, né? Não vai ter aquela pausa do carnaval mais. Então, aquelas crianças pequenas que ainda estão em adaptação começam a aparecer várias vezes doentes. São as famosas viroses da escola, que todo mundo tem muito medo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Imagina, o seu filho pequeno sempre foi criado por você com o maior carinho, você lavava as mãos antes de preparar a comidinha dele, passava álcool nos brinquedos, usava álcool gel quando alguém ia visitar. E de repente ele se encontra agora numa salinha com várias crianças da idade dele, todas pequenininhas, que tossem, espirram, botam a mão na boca, botam a mão no rosto do amiguinho, botam um brinquedo na boca e por mais cuidado que a gente tenha, eles vão acabar compartilhando ali uns vírus e umas bactérias. Por mais cuidadosa que seja a escola, a professora, as pessoas que são responsáveis pelas crianças, não tem jeito. Eles vão compartilhar aí uns vírus e umas bactérias. E tudo bem, é normal, é esperado que o seu filho fique doente mês sim, mês não, às vezes mês sim de novo. E você vai acabar podendo ficar um pouco mais nervoso, né? Criança doente toda hora. Poxa, será que o meu filho tá com alguma coisa diferente? A boa notícia é normal, é esperado, é natural que a criança que começa a frequentar a escola tenha com mais frequência as doenças comuns da infância. Uma outra boa notícia é que tem como a gente prevenir e diminuir a quantidade de vezes que o seu filho vai ficar doente. Ah, doutora, mas como que eu faço isso? Eu quero muito que o meu filho não fique muito doente quando entre na escolinha agora. Então vamos lá. A primeira coisa é que, graças a Deus, a gente tem vacina, né? A gente já evoluiu o suficiente na medicina para ter vacinas para prevenir várias doenças. Meningite, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, que é a catapora. Então, a gente pode prevenir essas doenças, primeiro de tudo, atualizando o calendário vacinal da criançada. O seu filho está com as vacinas atualizadas? Isso é muito importante antes de começar qualquer ano letivo. Leva no pediatra, confere se está tudo certo para você começar aí sem preocupação, tranquilo, com a certeza de que você fez o possível para que o seu filho ficasse menos doente. Outra coisa legal é você ensinar o seu filho a fazer a higiene dele.
Sempre lavar as mãos depois de ir ao banheiro, se ele for uma criança que já vai ao banheiro sozinha. E com certeza a professora vai ensinar isso também na escola, esses hábitos de higiene. Lavar a mãozinha com água e sabão depois de ir no banheiro, antes de comer, depois de brincar lá fora, né? Porque a criançada brinca no parquinho, brinca no pátio da escola. Então isso é importante, a criança saber fazer a higiene dela. Uma outra coisa legal da gente conversar com a escola é ver a possibilidade dos talheres, os copos, aqueles materiais de alimentação, que eles sejam de uso próprio, de uso pessoal e não compartilhados. Se a escola permitir que você leve, né, mãe de pré-escola, o copinho do seu filho, o talherzinho do seu filho, né, isso ajuda a diminuir aí a quantidade de vezes que o seu filho vai ficar doente. Outra coisa que a gente pode fazer é manter a alimentação da criançada equilibrada. Uma alimentação boa, variada, rica em fruta, legume e verdura, como a nossa Nutri sempre fala, ajuda a criança a ter uma imunidade legal. Uma coisa que deixa a imunidade alta também é um sono regular, um sono de qualidade. O seu filho aí dorme cedo, ele dorme todas as horas que ele precisa, o sono dele é agitado, ele acorda muitas vezes de madrugada. Como é que é o sono da criança? Isso também é importante para a gente avaliar a imunidade. Uma criança que come melhor e uma criança que dorme melhor é uma criança que vai ter uma imunidade melhor e vai ficar doente menos vezes. Isso é muito importante. Gente, outra coisa é o bom senso. Seu filho apareceu doente em casa, tá com tosse, tá com febre, tá vomitando. Eu sei que é muito importante para vários pais que a criança frequente a escola porque os pais trabalham e não tem com quem deixar a criança. Mas se o seu filho tá doente, evita mandá-lo para a escola. Assim, você vai evitar que ele dissemine ali dentro da salinha dele a virose ou a doença que ele tiver aí manifestando e vai evitar que os amiguinhos fiquem doentes. Se todos os pais da sala cumprirem essa regrinha, a possibilidade das crianças ficarem doentes toda hora é muito menor. Então vai ser bom para todo mundo. É um sacrifício, às vezes a gente precisa se adaptar, mudar um pouquinho a rotina, mas vale a pena. É importante para que a quantidade de vezes de adoecimento seja um pouquinho menor. E aí, pessoal, como é que é a adaptação na escola com vocês? Como é que é a questão do adoecimento da criançada? Eles estão ficando muito doentes? Vocês estão fazendo isso que eu falei? Depois vocês me contam na rede social. É isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa pediatra Marcela Baião sobre viroses na escola? É uma coisa recorrente quando seu filho está novinho, nunca teve contato ao ambiente escolar, a chance deles emendarem uma virose na outra nesse momento de adaptação é muito grande. E as dicas da nossa pediatra, como separar os utensílios de uso pessoal, como pratinho, copinho, caso a escola permita, também incentivar a higiene das mãos, a boa alimentação e o sono de qualidade. Todos esses aspectos podem auxiliar na imunidade dos nossos filhos. Reduzir essa probabilidade deles terem uma virose e ficarem indo constantemente ao hospital. Mas não se esqueçam, esse momento de adaptação é essencial e vai aumentar a imunidade dos seus baixinhos e cada dia eles vão ficar mais fortes. Agora nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366.
Luz Moda Infantil, roupas e acessórios para os pequenos. De 0 a 8 anos, lindas saídas de maternidade para meninos e meninas. Kit berço, sapatinhos e muita fofura para vestir os seus príncipes e princesas. Moda fashion para os maiores e muito mais. Vovó Luz, um espaço iluminado para vestir seus filhos. Rua Tereza, 280, Loja A. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos sem juros em até 4 vezes. De volta, e agora nós vamos para as dicas da nossa psicóloga Elisa Leal. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom. Essa semana eu vou dar início a 4 programas sobre abuso, né? Os 4 tipos de abuso. É um tema muito importante, então eu resolvi dividir nos 4 tipos para a gente poder falar de uma forma bastante ampla sobre cada um. Hoje a gente vai falar sobre o abuso físico. O que é o abuso físico infantil? É quando um adulto usa de força para coibir, para machucar uma criança, né? Ele pode usar vassoura, corrente, soco, pontapé. A gente caracteriza abuso físico, até, né, horrível de falar, mas tem pessoas que pegam ferro e queimam a mão da criança para ela não pegar alguma coisa, ferro quente. Isso tudo sob o pretexto de educar a criança, né? Eu faço isso porque eu quero que meu filho cresça educado. Mas a gente sabe que isso é um descontrole, muitas vezes é a falta de paciência dos pais. Eles estão infelizes ou estão de saco cheio. A maioria dos pais que comete abuso físico num filho sofreu abuso físico na sua infância também. É muito comum a gente ver pais que apanharam muito, baterem, espancarem os filhos. O abuso físico é o mais fácil de identificar, porque ele deixa marcas, né? Às vezes até machuca órgãos internos e pode comprometer a parte cerebral da criança, a parte neurológica, deixando a criança com sequelas. Muitas vezes pode levar até a morte, como foi o caso da Isabela Nardoni e do menino Bernardo, lá do Sul. O abuso físico ele tem mais chance de acontecer quando os pais são imaturos, né, ou com pouca idade. Imaturidade não tem nada a ver com idade, mas assim, quando são imaturos ou com pouca idade, né, pais muito jovens, pais que são dependentes de álcool ou fazem uso de drogas, pais que sofreram abuso, como eu falei também, foram espancados na infância, e eles acontecem dentro de casa. Normalmente, não ocorre na rua, porque até os pais sabem que são denunciados quando eles cometem esse tipo de crime. A gente vê, já pesquisas mostram, né, que a gente vê muito casos de mulheres que são espancadas pelos maridos e elas relatam que quando eram pequenas, os pais, o pai figura homem, né, não é os pais, mãe e pai. O pai a espancava, usava de força, com brutalidade e dizia: eu estou te batendo porque eu te amo, eu estou te batendo porque eu quero o seu bem. Então a mulher cresce, muitas delas, associando ser espancada com o amor, com o ato de amor, a violência com o ato de amor, permitindo que seu companheiro a espanque também. A gente sabe que quando uma criança sofre abuso, ela, num prazo curto, ela pode mostrar obediência, pode fazer bastante efeito, porque ela fica com medo dos pais. Mas também se sabe, através de pesquisas, que a longo prazo, essas crianças vão virar adolescentes revoltados, com facilidade para o uso de abusos de drogas, álcool e também cometer abusos, bullying em outras crianças, serem violentas com os próprios filhos. Então a gente sabe que esse não é o melhor caminho. Se você conhece alguma criança que sofre abuso físico, ligue para o Disque 100 e denuncie. O Disque 100 funciona sábado, domingo e feriados, 24 horas por dia. Não deixe de denunciar. Cabem a nós, adultos, cuidar das crianças, zelar pela segurança delas. Tá bem, gente? Obrigada, um beijo e até o próximo programa. E aí? O que vocês acharam das dicas da nossa psicóloga Elisa Leal sobre os cuidados e como observar características sobre o abuso infantil? É muito triste, é muito pesado
é muito marcante para qualquer mãe imaginar que possa acontecer isso com os nossos filhos. Cabe cuidado, cabe atenção, e os sinais que a nossa psicóloga comentou com a gente são muito importantes para que a gente possa identificar. Às vezes o abuso físico não vem dentro de casa, mas às vezes vem. Às vezes é um parente, um tio, um avô, uma mãe, um pai, um padrasto, uma madrasta. Infelizmente, a humanidade tem falhado muito em ter o amor ao próximo. Eu acho que independente da pessoa gostar da criança ou não, gostar do indivíduo ou não digo só de criança, mas da mulher, do homem, do adolescente, do deficiente, eu acho que cabe respeito. Respeito pela humanidade, respeito pelo próximo. E não é um ataque, uma agressão que vai solucionar os seus problemas. Cabe conversa. Se você não aguenta, se você não suporta, cabe o afastamento. Às vezes é preferível que você se afaste da pessoa, que você se isole, do que extravasar toda a sua raiva, seu preconceito, suas dificuldades, sua desaprovação com as situações no outro, na criança principalmente. E uma violência física, uma violência qualquer que seja com uma criança pode mudar toda a história dessa criança. Toda a história do ambiente em que ela vai viver, dos filhos que ela vai criar, do relacionamento dela na escola, do relacionamento dela com a família, do relacionamento dela dentro do ambiente de trabalho no futuro. Então tomem cuidado, zelem pela humanidade. Bem, agora nós vamos para as dicas dos nossos patrocinadores. Ateliê Thaís Gavioli, sempre com muitos mimos e novidades para você. Peças exclusivas em MDF, todos os tipos de biscuit para o quartinho do seu filho, sua casa e sua festa. Materiais para festas personalizados e toalhas bordadas, feitas com muito carinho para você. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 98815-6934 ou pela página do Facebook Ateliê Thaís Gavioli. Encante-se com a geração Criança Feliz, uma escola encantada feita para você, comemorando 20 anos de muita dedicação com o futuro de Petrópolis, atendendo desde o berçário até o 5º ano, oferecendo além de um ensino de altíssima qualidade, diversas atividades extracurriculares para contribuir ainda mais com o desenvolvimento do seu filho. O Centro Educacional Criança Feliz fica localizado na rua Vitor Meireles. Entre em contato com o telefone 24 2245 1912 ou através do Facebook e do site do Centro Educacional Criança Feliz. E como sempre, o Salão Exotic Hair, cuidando dos meus cabelos, das minhas unhas, sempre com muito cuidado, não só para mim, mas para todas vocês. Mamães, vovós, titias e até para os papais. Tem todos os tipos de tratamentos capilares, estéticos, depilação, designer de sobrancelha, aplicação de piercings, pé e mão e muito mais. Sempre aquele cafezinho quentinho, fresquinho, feito para você. E um atendimento de alta qualidade, com profissionais extremamente capacitados. O Salão Exotic Hair fica no Shopping Santo Antônio, na sala 11. E o telefone de contato é 2247-3237 ou pelo WhatsApp 98806-4745. Vai lá, fala pra Grace que vocês viram as dicas, o anúncio aqui no Nasceu Bora Cuidar, que eu tenho certeza que ela vai ter um precinho muito especial pra vocês. E aí, o que vocês acharam do programa de hoje? Muitas dicas importantes, né? Dicas sobre a lancheira dos nossos filhos, as viroses na escola, o abuso físico infantil e também a conscientização sobre a síndrome de Down. A maternidade traz maturidade a todas nós mães. Amanhã eu completo 27 anos de muito crescimento. É claro, eu vivi, caí, aprendi com meus tombos e erros, sempre tive minha família ao meu lado me apoiando. Mas nos últimos 5 anos foram primordiais para o meu amadurecimento,
para que eu me transformasse a mulher que eu sou hoje. A maternidade me proporcionou isso. Eu parei de pensar apenas no meu mundinho, apenas no que eu queria fazer, na minha dança, no meu dinheiro, nos meus projetos, e passei a pensar em como interferia no meio ambiente, como eu interferia na rotina dos meus pais, como eu interferiria principalmente na rotina dos meus filhos. Eles são primordiais na minha vida, são presentes que Deus me deu e eu só tenho a agradecer. Com 27 anos hoje, eu tenho visto na mulher que eu pude me transformar graças à maternidade. Só tenho a agradecer a toda essa transformação e a oportunidade de estar aprendendo dicas que podem transformar a vida dos meus filhos e estar contribuindo também na transformação da vida dos seus. Nosso programa fica por aqui. Lembrem-se, nosso programa é inédito, acontece todas as segundas-feiras às 19h30, com reprise quartas-feiras às 15h30, sábado às 19h30 e domingos às 10h30. Para você que não acompanhou algum dos nossos programas, das nossas dicas, você pode acessar através do Facebook e do YouTube tudo o que já aconteceu por aqui. É só entrar no TVC 16 no Facebook, pesquisa lá que vocês encontram o Facebook da TV e todos os programas que passaram por aqui estão publicados lá, ou só pesquisar no YouTube, Nasceu Bora Cuidar 2019, que vão aparecer todas as dicas e sugestões dadas pelos nossos especialistas para vocês. Nosso programa fica por aqui. Obrigada por dividirem mais esse momento com a gente e qualquer dúvida, sugestão e vivência que queiram compartilhar com a nossa equipe é só mandar através do nosso WhatsApp, Instagram ou Facebook. Beijinhos e até o próximo programa. TVC 16. Aqui você se vê.